Olá, pessoal! Vamos continuar a falar sobre os termos da oração. Já falamos sobre o termo essencial, que é o sujeito. Falta outro termo essencial, o predicado. Para falar sobre esse termo hoje, antes veremos as definições, características dos predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto, que compõem o predicado. Você deve se lembrar de que o predicado é aquele termo da oração que carrega a informação. Às vezes sobre o sujeito, e quando não há sujeito, lembre-se de que já vimos a oração sem sujeito, o predicado é a informação que aparecer. Não há sujeito, não é sobre então o sujeito, mas é a própria informação. Veremos hoje como classificá-lo. Tudo bem? Vamos começar então pelo estudo dos predicativos. Pessoal, vimos já que é possível, dentro de um predicado, dentro de uma informação, centralizar a parte mais importante numa característica ou estado do sujeito. Nós vimos isso numa aula em que estudamos a predicação dos verbos. Você se lembra do verbo de ligação? Foi nessa aula que eu apresentei para vocês o predicativo do sujeito. Mas agora vamos revê-lo. Vamos à tela? A comunidade ficou felicíssima. Os estudantes participaram do evento empolgados. Da primeira vez em que vimos o predicativo do sujeito, ele estava acompanhando um verbo de ligação. Agora ele aparece também acompanhando um outro tipo de verbo, que é um verbo de ação, que nós já estudamos, que é classificado de verbo transitivo ou verbo intransitivo. Neste caso específico, trata-se de um verbo transitivo indireto. Observem que a característica ou estado do sujeito, seja numa oração com verbo de ligação ou numa oração com verbos de ação, vai ser chamada predicativo do sujeito. Característica do sujeito após um verbo, qualquer que seja o verbo, de ligação ou de ação. Ficou claro para vocês? Próximo passo. Nós vamos estudar agora o predicativo do objeto. É claro que, para que haja um predicativo do objeto, você precisa antes localizar o objeto, aquele elemento que está recebendo a ação do verbo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, e nós também já o estudamos. Mas vejamos o exemplo. Os estudantes consideram o evento empolgante. Empolgante é o evento, não são os estudantes. Então eu tenho aí uma característica que faz parte, que corresponde, né, ao substantivo evento. Faz parte do predicado, mas não compõe o termo junto com o termo evento. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais para frente nós vamos falar sobre adjunto adnominal e você vai precisar diferenciar o predicativo do objeto do adjunto adnominal. Uma das formas de fazer essa diferenciação, nós vamos ver, como eu já disse, numa próxima aula, o adjunto adnominal, mas é você perceber que esse predicativo surge a partir da ação verbal. Eu tenho uma relação entre a ação que está acontecendo naquele momento e a característica que surgiu. Vejam bem, se eu disser, considero você inteligente, alguns podem não considerar, outros podem achar que você é apenas esperto, ou dizer que você é bonito, ou mudar as suas características, enfim. Mas essa característica surgiu no momento da ação verbal. Eu considero você inteligente. Perceberam isso? A característica tem relação direta com a ação expressa naquele momento, naquela oração. Muito difícil? Claro que não. Você percebeu que no dia a dia faz essas valorações. Você diz, considero aquela pessoa bonita, considerei o programa interessante. Você considera, você julga, você caracteriza. Portanto, o predicativo do objeto é um elemento familiar na sua linguagem. Muito bem. Entendidos os predicativos, vamos então passar à classificação dos predicados, que vai ficar muito fácil agora para você. Por quê? Porque você já sabe o que é um verbo de ligação, o que é um verbo transitivo e o que são os predicativos. O primeiro tipo de predicado que nós vamos ver é o predicado nominal, que traz uma estrutura sempre igual. Vejam comigo.
comunidade ficou felicíssima. Temos aí uma característica sobre o sujeito. Qual é a característica? Naquele momento, a comunidade, por algum motivo que agora não interessa saber qual foi, ficou felicíssima. É o estado, é a característica desse sujeito. Observem que esse verbo é um verbo de ligação. Vocês se lembram da definição de verbo de ligação? Aquele verbo que fica vazio de significado. Por quê? Porque mais importante é o que vem depois, é a característica ou é o estado que se está falando do sujeito. O verbo de ligação, como nós já dissemos, é o indicador de que depois dele estará presente a característica ou estado do sujeito. Se ele é só um indicador, ele não será o centro da informação, ele não será o núcleo do predicado. Qual elemento vai ganhar, então, esse status de núcleo, essa importância de núcleo? Será o predicativo do sujeito. Quando isso ocorrer, teremos o predicado nominal. Então, é essencial que você se lembre que a estrutura é sempre a mesma. Verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Tudo bem para você? Vamos continuar. Há um outro tipo de predicado, que é o predicado verbal. Se a classificação é feita de acordo com a importância da informação, no predicado verbal, a informação estará centralizada no verbo, que só pode ser verbo transitivo ou intransitivo. Verbo de ligação nunca será núcleo. Entendido isso? Por que não? Porque a informação estará centralizada no predicativo do sujeito. Então, no predicado verbal, necessariamente o núcleo é um verbo de ação, um verbo que nós já vimos, que é chamado nocional. Vamos ver agora no exemplo como é que se caracteriza esse predicado verbal. Leiam comigo. Temos aí dois exemplos para vocês firmarem bem esse conceito de predicado verbal. Os estudantes participaram do evento. Vejam lá, quem participa, participa de alguma coisa. Temos uma ação feita pelo sujeito, esse verbo é transitivo, você deve se lembrar do conceito de que verbo transitivo é aquele em que o sentido passa para um complemento verbal. Bom, o sentido passa para o complemento verbal, mas não é o complemento verbal que é mais importante na informação, mas sim a ação que está sendo naquele momento informada. Nesse caso, então, o núcleo é o próprio verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, ou ainda aquele verbo transitivo direto e indireto que já vimos. Tudo bem? Se o núcleo é o verbo transitivo, o predicado é chamado verbal. E vejam abaixo um exemplo com o verbo intransitivo. A testemunha compareceu. O verbo é intransitivo. Vamos lembrar que eu disse para vocês que no caso do verbo intransitivo não se passa qualquer informação para um elemento que receba ação verbal. Simplesmente eu estou dizendo, a testemunha compareceu. Aonde ela compareceu, a que horas compareceu, por que compareceu, são circunstâncias. Circunstâncias não são objetos, portanto, mesmo que aparecesse mais algum elemento nessa oração, o núcleo seria o verbo intransitivo. Nós teríamos ainda caracterizado aí um predicado verbal. Ficou claro para vocês? Dois tipos, então, de predicado já vistos. Predicado verbal e predicado nominal. Vamos lembrar que a informação vai estar ligada à classificação do predicado. Eu leio a informação, que é o próprio predicado, vejo qual elemento que se destaca e a partir daí classifico. Digo, é um predicado nominal, é um predicado verbal ou ainda há uma terceira possibilidade, o predicado ser verbo nominal. Nesse caso, unem-se dois núcleos, não é? Unem-se aí duas possibilidades de centralizar as informações. Vamos ver quais são essas possibilidades. É possível que eu tenha um núcleo verbo, para ser verbo só pode ser verbo transitivo ou intransitivo. Vou repetir, verbo de ligação não é núcleo. E aí nós vamos ter também como núcleo um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Objeto não é núcleo, mas predicativo do objeto sempre é núcleo todas as vezes em que ele aparecer. Vamos ver os exemplos de predicado verbo nominal. O primeiro, os estudantes consideram o evento empolgante.
Vejam lá, temos um sujeito que pratica a ação verbal. Temos um verbo transitivo direto. Quem considera alguma coisa. Eles consideram o quê? O evento. Mas o que é empolgante? É esse evento. Então, há uma característica que surgiu para esse objeto em virtude da ação verbal. Há dois elementos muito importantes nessa informação. Um que é o próprio verbo, a ação feita pelo sujeito, e outro, a característica do objeto que possui relação com essa ação verbal. Então vejam, são dois núcleos. Um que é o verbo transitivo direto, consideram, e outro que é o predicativo do objeto empolgante. Muito bem. Outra estrutura de predicado verbo nominal. Os estudantes participaram do evento empolgados. Vejam lá. O sujeito, os estudantes, quem participa de alguma coisa. Eles participaram de quê? Participaram do evento. Como eles estavam no momento em que participaram do evento? O que participavam? Eles estavam empolgados. Então, temos lá um verbo transitivo indireto. Todo verbo transitivo será sempre núcleo e uma característica do sujeito. Toda característica do sujeito será sempre núcleo. Então, teremos dois núcleos, verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Portanto, predicado verbo nominal. No exemplo acima, temos lá o verbo transitivo direto e um predicativo do objeto. Dois núcleos, portanto, predicado verbo nominal. Ficaram atentos? Entenderam essas diferenças? É muito simples. Leia a informação, interprete essa informação e procure os elementos centrais. Achou o elemento central? Faça a classificação. Se for um predicativo do sujeito, apenas sem que haja um verbo de ação, mas sim um verbo de ligação, predicado nominal. Se for um verbo de ação, sem que haja combinação com predicativo, predicado verbal. Ou ainda os dois núcleos presentes para se caracterizar o predicado verbo nominal. Vamos firmar agora essas características dos predicativos. Vamos lá. Rapidamente vejamos dois quadrinhos resumo para vocês guardarem as informações sobre o predicativo. Vejam. Predicativo do sujeito. Ele vai ser sempre uma característica do sujeito, virá sempre após o verbo e, se vier antes do verbo, obrigatoriamente será virgulado, virá com vírgula. E poderá aparecer em orações com verbo transitivo, intransitivo ou de ligação. O predicativo do objeto sempre será uma característica do objeto, aparecerá em orações em que haja verbo transitivo obrigatoriamente e é importante que vocês se lembrem que a característica desse objeto será decorrente da ação verbal que aparece como informação naquele momento. Não se esqueçam de que apareceu um predicativo do objeto, você terá um predicado verbo nominal. Ficou claro para vocês então? Pessoal, por hoje é só. Vimos então os 3 tipos de predicado. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.